Eu achei que o pior que podia acontecer numa exploração urbana era o chão ceder, ou a polícia aparecer de repente. Encontrar alguma coisa que me fizesse perder o sono durante alguns bons dias. Mas não foi isso que aconteceu naquela noite. Na verdade, não foi nada disso. O que aconteceu foi muito pior, porque eu entrei naquele sanatório abandonado esperando encontrar ecos, mofo, ferrugem, prontuários esquecidos e talvez algum animal escondido entre as paredes. Eu entrei achando que estava indo atrás de um vídeo bom, um vídeo diferente, um daqueles lugares que já assustam só de existir. Era um prédio velho, enorme, isolado, com janelas quebradas e uma fama ruim o suficiente para render comentário, teoria, lenda inventada e tudo que faz esse tipo de gravação crescer. Só que, depois de 20 minutos lá dentro, eu encontrei uma porta que alguém tinha fechado por dentro. E isso já teria sido estranho bastante, se eu não tivesse começado a perceber uma outra coisa. O sanatório não estava vazio. Alguém andava pelos corredores depois de mim. Alguém que conhecia aquele lugar muito, muito melhor do que eu. Uma pessoa que não fazia barulho quando precisava, que sabia esperar, e alguém que guardava coisas demais num lugar onde não deveria haver mais ninguém vivendo. Quando eu finalmente entendi o que era isso, já era tarde demais para simplesmente correr para a saída. Porque, na altura do campeonato, ele já tinha me visto. Eu me chamo Vinícius e eu nunca fui desses exploradores urbanos malucos que entram em qualquer buraco à toa só para dizer que entraram. Eu gosto de lugar abandonado. Eu gosto da atmosfera, da sensação estranha de estar pisando num espaço que já teve vida e agora só sobrou uma casca. Mas sempre tentei fazer isso com o mínimo de cuidado. Nada de invadir lugar com segurança ativa, nada de entrar em estrutura claramente condenada, nada de bancar o herói. Naquela semana, eu estava procurando um lugar novo para gravar. Queria fugir um pouco de fábrica velha, casa abandonada, prédio comum. Eu precisava de um ambiente que tivesse presença. Um lugar que sozinho já contasse metade da história, antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Foi aí que um dos meus inscritos me mandou uma mensagem falando de um antigo sanatório afastado da cidade, desativado há décadas. O prédio ficava numa área cercada por mato alto, numa estrada de terra quase esquecida. Segundo ele, pouca gente se arriscava a entrar porque o lugar tinha fama pesada desde antes do abandono. Falavam de pacientes agressivos, de alas isoladas, de tratamentos antigos e de gente que dizia ouvir vozes nas janelas, mesmo depois de tudo ter fechado. Eu não fui atrás das lendas. Eu já aprendi que, quanto mais história mal contada envolve um lugar, maior a chance de metade ser invenção de adolescente entediado. O que me interessou, na grande verdade, foi a descrição do prédio. Grande, antigo, dividido em alas, com corredores longos e uma área externa tomada pelo mato. Visualmente, era perfeito. Eu convidei um amigo para ir comigo, mas ele arregou no mesmo dia. Então decidi ir sozinho mesmo. Cheguei no começo da noite, ainda com um restinho de luz no céu, justamente para conseguir gravar a parte externa antes de escurecer de vez. De longe, o sanatório parecia maior do que nas fotos. A fachada ainda mantinha alguma imponência, mesmo apodrecida. As janelas do andar de cima pareciam buracos negros olhando de volta. Haviam marcas de infiltração descendo pelas paredes, era subindo por partes do prédio, e o que restava da entrada principal estava tomado por madeira podre, vidro quebrado e ferragem torta. O vento passava pelas aberturas fazendo um som baixo, quase humano. Era o tipo de lugar que já dava a sensação de rejeitar a visita. Ainda assim, não foi o prédio que me deixou desconfortável primeiro. Foi o estacionamento. Haviam marcas recentes na terra. Não eram muitas, mas eram novas demais para um lugar abandonado havia tanto tempo. Sulcos de pneu, pisadas, bituca de cigarro ainda relativamente inteira perto do muro lateral. Na hora, eu pensei em 2 cenários. Ou outros curiosos tinham passado por ali dias antes, ou alguém ainda usava aquele lugar para alguma coisa. Resolvi gravar mesmo assim. Falei com a câmera, mostrei a fachada, a entrada, o mato alto, o silêncio em volta, a aura de descuido. Só que, enquanto eu falava, comecei a sentir aquela impressão chata de estar sendo observado da janela do segundo andar.
Não vi ninguém, mas pela primeira vez em muito tempo, entrar num lugar abandonado não me pareceu só imprudente, me pareceu invasão. A entrada pelos fundos foi mais fácil do que pela frente. Uma janela baixa tinha sido arrancada havia muito tempo, e alguém acabou improvisando uma passagem no meio do vidro quebrado. Isso devia ter me feito ir embora. Janela aberta em lugar assim nunca é um bom sinal, porque significa uso recente. Mas eu já estava lá, já tinha montado metade da gravação na cabeça e, sendo sincero, a curiosidade falou mais alto que o meu bom senso. Assim que entrei, o cheiro me acertou de imediato. Não era só mofo, nem só madeira apodrecendo. Tinha um odor abafado, sujo, quase orgânico demais. O feixe da minha lanterna correu por paredes descascadas, macas enferrujadas encostadas no canto, azulejos quebrados e portas arrancadas. O chão estava coberto de cacos, papel úmido e pedaços de gesso. Em alguns pontos dava para ver marcas antigas de numeração nas portas, como se ainda desse para imaginar onde ficavam os quartos, salas de medicação, isolamento, administração. No começo eu fui gravando e narrando bem baixo, mais para manter minha própria cabeça ocupada. Mostrei uma enfermaria, uma sala de arquivos destruída e um corredor tão longo que a luz da lanterna parecia morrer antes do fim. A cada passo o eco voltava diferente, e isso começou a me incomodar porque, em lugar vazio, o som costuma responder de forma previsível. Ali não funcionava assim. Às vezes, meus passos pareciam voltar com um certo atraso. Às vezes, algum ruído surgia depois que eu parava completamente, como se houvesse um segundo ritmo no prédio além do meu. Foi quando encontrei a primeira coisa que não combinava com abandono. Uma garrafa plástica de água pela metade, apoiada no parapeito de uma janela interna. Não estava empoeirada. A tampa tinha sido colocada de volta. Perto dela havia um pano escuro dobrado e no chão, marcas de sola sobre a poeira antiga. Aquilo fez com que meu suor descesse frio pelo rosto. Lendas urbanas não bebem água mineral e vândalos não costumam dobrar pano. Tinha alguém ali, ou tinha estado ali muito recentemente. Eu desliguei a câmera por alguns segundos e fiquei escutando parado. Não ouvi nada. Só o vento entrando por frestas distantes e um pinga-pinga irregular de alguma tubulação morta. Respirei fundo, liguei a câmera de novo e decidi fazer o que todo mundo faz antes de se meter numa tragédia: racionalizar. Devia ser morador de rua, talvez dois, talvez alguém usando o prédio para dormir, esconder coisas, sei lá. O certo era sair, eu sabia disso. Mas em vez de ir embora, passei a andar mais devagar, tentando entender a extensão do lugar e, no fundo, confirmar que eu estava exagerando. No segundo corredor da ala leste, comecei a perceber detalhes espalhados demais para serem só coincidência. Um colchão fino jogado dentro de uma sala trancada com arame, latas vazias empilhadas num canto. Um pacote de biscoito recente, uma lanterna velha sem pilha e, numa antiga sala de contenção com a porta empenada, uma coleção de objetos que me gelou o sangue de verdade. Relógios quebrados, 2 carteiras vazias, uma mochila infantil rasgada, óculos tortos, um molho de chaves e 3 celulares antigos alinhados sobre uma mesa de metal. Não era abrigo improvisado. Aquilo era um armazenamento. Eu ainda estava encarando aquilo quando ouvi um som metálico atrás de mim. Não era alto, foi pequeno. Um toque seco de metal em metal vindo do corredor. Eu girei a lanterna na hora e peguei só o fim de um movimento na curva. Sombra recuando. Alguém tinha acabado de sair do meu campo de visão no instante em que percebeu que eu viraria. Meu corpo inteiro congelou. A primeira reação foi chamar: Tem alguém aí? Minha voz saiu pior do que eu esperava. Não saiu firme, não saiu ameaçadora, saiu fina, mostrando que eu estava evidentemente com medo. Com medo não, apavorado. O corredor devolveu a pergunta com eco. Nada respondeu. Eu dei 2 passos para trás sem tirar a lanterna da curva e escutei de novo. Aí veio outro som, dessa vez mais distante. Uma porta fechando devagar, bem devagar. Obviamente não pensei mais em gravação. Eu joguei a câmera no bolso do casaco, peguei o celular com uma das mãos e comecei a voltar pelo caminho que eu jurava ter feito. Só que todo corredor velho parece diferente quando você entra em pânico. O que antes era exploração virou um completo labirinto.
Eu passei por uma escada que não lembrava. Encontrei uma ala com leitos infantis e enferrujados que eu tinha certeza de não ter visto. Tentei marcar o retorno lembrando das janelas quebradas do lado externo, mas a escuridão lá fora transformava tudo numa sequência igual de sombras e concreto. Então, eu ouvi. Eu ouvi passos. Lentos. Sem pressa. Não precisava ter pressa. Não estava correndo atrás de mim. Não tropeçava. Não esbarrou em absolutamente nada. Só eram passos firmes, calculados, vindo de um corredor paralelo ao meu. Naquele instante, eu entendi uma coisa horrível. Quem estava ali não estava perdido. Eu estava. Comecei a andar mais rápido, segurando a lanterna tão forte que em minha mão doía. Virei à direita, desci 2 degraus quebrados, atravessei uma sala de atendimento e cheguei a uma área administrativa onde o teto tinha desabado parcialmente. Foi ali que vi a segunda prova de que aquilo era muito pior do que alguém escondido num prédio abandonado. Na parede, por trás de um armário caído, haviam riscos feitos com faca. Não eram aleatórios, eram linhas de contagem, muitas, fileiras e mais fileiras, como se alguém marcasse dias. Ou pessoas. No chão, perto da parede, encontrei algo que me fez prender a respiração. Uma presilha de cabelo suja de terra, com um fio preso nela. E, com certeza, era recente. Eu já não estava mais montando hipótese nenhuma. Eu queria sair, eu só queria sair. O problema é que, quando eu finalmente achei a escada que levava ao térreo dos fundos, a porta que eu tinha usado para entrar estava fechada. Fechada por fora, com corrente. Eu puxei o máximo de vezes que a minha força e resistência conseguiram sustentar, o mais forte possível, a ponto de sentir a ferragem vibrar na estrutura. Nada. Alguém esperou eu entrar o suficiente e trancou minha saída. Foi aí que eu ouvi a voz, baixa, rouca, quase curiosa. Não estava atrás de mim, no andar de cima. Você não devia mexer nas coisas. Meu coração parou naquele instante, eu tenho certeza. A lanterna tremeu tanto na minha mão que o feixe pulou pelas paredes feito animal assustado. Eu ergui a luz devagar em direção à escada e não vi o rosto inteiro dele de imediato. Primeiro vi a mão segurando o corrimão, suja, comprida, depois o ombro, depois metade da cara aparecendo entre as sombras do andar superior. Era um homem magro, alto, de barba irregular, com a cabeça raspada de forma torta e os olhos fundos demais. Não havia pressa nenhuma nele. E foi isso que mais me destruiu por dentro. Gente normal se altera quando encontra alguém. Ainda mais nessas circunstâncias. Se assusta, xinga, corre, ameaça, improvisa. Aquele homem não. Ele me olhava de uma forma como quem observa um bicho entrar numa armadilha que ele já conhecia. Afinal de contas, ele mesmo já tinha preparado. A pergunta é, quantas dessas armadilhas já tinham sido preparadas? Eu corri antes que ele terminasse de descer. Atravessei o térreo sem direção, derrubando uma cadeira, chutando porta caída, batendo no batente com o ombro. Atrás de mim, em vez de passos acelerados, eu ouvi o mesmo ritmo constante. Ele não estava me perseguindo como presa difícil, ele estava me conduzindo, me deixando escolher caminhos errados sozinho. Em certo momento entrei numa ala estreita e percebi tarde demais que era sem saída. Haviam só 2 salas pequenas e uma janela alta demais para alcançar. Quando virei, ele já estava no início do corredor, mais perto. Na mão direita segurava alguma coisa de metal, comprida, talvez uma ferramenta, talvez instrumento cirúrgico antigo, ou pior. A lanterna iluminou por um segundo manchas escuras no avental encardido que ele vestia por cima da roupa comum. Não parecia fantasia, aquilo parecia hábito. Eu procurei qualquer coisa no chão e achei um extintor velho caído perto da parede. Levantei com as 2 mãos bem na hora em que ele avançou pela primeira vez com velocidade para cima de mim. Eu não lembro de mirar, só lembro do impacto seco, do peso saindo dos meus braços e batendo na lateral da cabeça dele. Ele caiu de joelhos, soltando o objeto metálico, e eu passei por cima quase escorregando. Dessa vez eu não ouvi passos atrás de mim, pelo menos não por alguns segundos. Só o som horrível da minha própria respiração, acelerada. Foi o suficiente para eu achar uma janela arrebentada num banheiro coletivo. Subi na pia que estava quebrada, rasguei a minha mão inteira nos cacos que restavam na moldura e me joguei pro lado de fora sem pensar 2 vezes. E nem na altura. Eu caí torto no mato do lado de fora, rolei numa vala rasa e senti uma dor absurda e aguda no meu tornozelo. Mas levantei mesmo assim. Os milagres que a adrenalina faz no nosso corpo. Saí mancando, tropeçando sem olhar para trás até alcançar a estrada de terra. Só olhei para trás quando cheguei perto do carro. Ele estava na janela do 2º andar,
me observando, me vendo indo embora, sem correr, sem tentar me impedir, como se já soubesse que eu não pisaria lá de novo. Antes de eu arrancar com o carro, eu consegui ver ele ainda no segundo andar, acenando de leve para mim. Eu não postei aquela gravação. Na verdade, por muito tempo eu não postei nada. A câmera sobreviveu, mas vários trechos saíram tremidos demais, escuros demais ou inúteis o suficiente para provar qualquer coisa. O pouco que mostravam sinais claros de presença humana também mostravam detalhes que a polícia mandou eu não divulgar. Sim, eu fui à polícia. Voltei lá com eles 2 dias depois, com o tornozelo enfaixado, a mão costurada e sem conseguir respirar direito só de ver a bendita estrada outra vez. Eles encontraram sinais de ocupação, objetos pessoais, encontraram áreas do prédio que eu nem cheguei a ver e encontraram indícios suficientes para me fazer entender que se eu tivesse hesitado por mais 1 minuto naquele corredor sem saída, eu provavelmente teria virado mais uma ausência difícil de explicar e alguma estatística. Provavelmente algum pertence meu iria virar parte daquela coleção doentia. Os policiais apreenderam tudo aquilo também. Nunca me contaram tudo. Talvez porque eu fosse só a testemunha idiota que entrou onde não devia. Talvez porque certas coisas, depois de confirmadas, deixam de ser história e passam a ser prova. Ou talvez porque eles tenham saído daquele lugar sem muita vontade de conversar mesmo. Meu tornozelo sarou, a mão também, mas desde aquela noite eu não suporto o corredor longo demais. Não gosto de prédio vazio, não consigo ouvir passos atrás de mim sem sentir o peito fechar. E existe uma gravação específica que eu nunca consegui rever até o final. O momento em que a câmera capta por menos de 2 segundos a janela do segundo andar, antes mesmo de eu perceber que havia alguém me observando lá de cima. Ele já estava me vendo desde o começo. E eu, idiota do jeito que sou, entrei mesmo assim. Até o próximo vídeo.